Dizem que no sertão nordestino, a noite pertence a coisas que não são humanas. E algumas lendas não parecem histórias, mas sim ameaças. Hoje você vai entender porque algumas pessoas evitam olhar demais pro escuro no meio do sertão. Um cavaleiro sem cabeça que aparece em estradas de terra durante a noite. Uma mulher que surge de cabeça para baixo. Caraca, já vai começar assim já, narrador. Olha que take sinistro, galera. Mas se o Christian ver, vocês sabem, né? Não tem perdão. Se movendo pelo teto das casas de taipa, sempre às 3 da manhã. Um velho encurvado é visto carregando um saco de ossos humanos. Ele aparece em noites de lua cheia. Moradores acreditam que seja o espírito de um ermitão, que morreu de fome na seca. Durante certas madrugadas, você consegue ouvir o som de ferraduras e o barulho de rodas. Trata-se de uma carroça fantasma que aparece nas madrugadas. Caramba, cara, eu tô surpreso porque das lendas que ele falou até agora, praticamente nenhuma eu conhecia. Só do Homem Sem Cabeça e a do Homem do Saco. E a do Homem do Saco eu nem conheço da forma que ele contou, cara. Em longos períodos de seca, quando a chuva finalmente cai, é possível ver uma figura humanoide feita de lama. Cara, fala a verdade, isso daqui não é um bicho perfeito pra um filme de terror? Pô, tem muita coisa no folclore e nas lendas brasileiras que podia ser explorado no cinema, né, cara? Imagina um filme de terror com uma parada dessa aqui. Eu ia achar sinistro, tô falando sério. Mas só fica fazendo filme igual, pô. Observando de longe. E em algumas serras, uma figura escura observa as pessoas de cima das pedras. É o Slenderman. Ela é alta e fica parada, sem detalhes de rosto, apenas observando. Moradores contam que quando acordam no meio da noite, veem uma mulher sentada no canto do quarto, sempre de costas. Quando acendem a luz, não tem ninguém ali. E mesmo em noite... Até que não é tão ruim, né? Se acender a luz e não tiver ninguém, beleza, é uma presença fantasmagórica, mas não é uma parada que vai fazer mal pra você. Agora imagina você chegar perto dela pra ver se tá tudo bem, aí quando ela vira, ela não tem os olhos e ela logo te ataca. Cara, tá maluco, pô. Ela assumir é o menor dos problemas. Quentes, a temperatura do quarto fica fria. Esses são apenas alguns dos milhares de relatos desse lugar. Tá doido. Vocês aí, do sertão nordestino, já ouviram relatos assim? Bizarro desse jeito? Eu já ouvi uns relatos casca grossa do Nordeste, mas essas histórias aqui é a primeira vez que eu tô vendo. O sertão não é só território de relatos estranhos. Ele também foi palco de alguns dos episódios mais violentos e traumáticos da história brasileira. Será que vai falar do Lampião? A Guerra de Canudos não foi apenas um conflito. Foi uma perseguição longa, violenta e sem Estudei pausa. na escola. Tudo começou em 1896. Quando o arraial de Belo Monte cresceu rápido demais para o gosto dos coronéis e das autoridades. O governo decidiu que aquilo era uma ameaça e mandou suas tropas. Na primeira vez, os soldados foram derrotados. Na segunda, também. Na terceira, foram massacrados de novo. Foi só na quarta investida, com milhares de homens, artilharia pesada e ordens para destruir tudo, que o arraial caiu. Até hoje existem relatos... Nossa, galera, eu devia ser um péssimo aluno, porque eu lembro de ter estudado a Guerra de Canudos, mas isso que ele acabou de falar agora, eu confesso que eu não lembro nada. De pessoas que, quando passam por essas regiões, afirmam ouvir tiros e gritos vindos do nada. Mas Canudos não foi o único ponto de violência extrema no sertão. Antes disso, ocorreu a Balaiada no Maranhão. Um conflito que começou como revolta popular Essa eu nunca ouvi falar. como guerra aberta. Muitas vilas foram incendiadas. Combatentes eram mortos e deixados nas estradas como aviso. Famílias inteiras fugiam para o mato e nunca mais eram vistas. Em Pernambuco, houve a Guerra dos Cabanos. Tropas perseguiam grupos escondidos na mata fechada. Os combates eram curtos, violentos e quase sempre à noite. Quem morria era deixado no local. E a mata... Cara, eu tô realmente surpreso, eu não sabia da maioria das guerras que ele tá falando aqui, cara. Não lembro de ter estudado nenhuma delas na escola e é tudo história do nosso país, pô. engolia os corpos. No Ceará e no Rio Grande do Norte, ocorreram diversos conflitos entre coronéis e grupos armados, principalmente no fim do século XIX e começo do século XX. Muitos povoados desapareceram por causa dessas disputas. Só ficaram os cemitérios improvisados e algumas cruzes espalhadas pela estrada. E durante todo o século XX, pequenas comunidades isoladas enfrentaram secas prolongadas, fome extrema e doenças que matavam mais rápido do que qualquer conflito. Em muitas regiões, famílias inteiras sumiram. Algumas casas foram abandonadas com objetos ainda no lugar, como se as pessoas tivessem saído Isso, cara, tipo uma forca aí, bizarro, hein? e nunca voltado. Esses acontecimentos deixaram marcas profundas na população do sertão. E é nesse ambiente, marcado por violência, sofrimento e isolamento,
que surgiram lendas e aparições, que são relatadas pelos moradores até os dias de hoje. São mesmo? Você aí nordestino, comenta aqui agora, faz o seu papel nesse canal e confirma pra gente ou desmente. A galera ainda comenta sobre essas lendas? Para muita gente, lua cheia e vento forte não significam nada. Mas no sertão do Nordeste, isso é um sinal de extremo perigo. As pessoas fecham Por quê? portas, trancam janelas e evitam qualquer barulho. Não existe coincidência. Se a lua cheia se formou e começou uma ventania forte do nada, significa que o predador mais temido de lá saiu para caçar. Qual é? Descrito como uma criatura meio homem e meio fera, o labatute tem o corpo coberto de pelos. Que bicho bizarro. Ó, o olho vermelhaço. Parece que tem uns dentes de elefante, né? Aqueles que faz a curva assim. E os outros ali bem afiado. Ainda tem cabelo, ó. O que dá inveja em muita gente. E tá no shape. É um bicho bizarro, tá? Mãos longas e pés Olha arredondados. esses olhos. E apenas um único olho no meio da testa. Eu falei no plural. Olha esses olhos. É um único olho. Mas um único olho que, né? Bem grandinho. Seus dentes são enormes e curvados, lembrando as presas de um elefante. Os Olha aí, moradores dizem que ele faz a caipora, o lobisomem e até o cão do inferno parecerem amigáveis. Ficou muito mais feio nesse take. Realmente. Mais feio que a caipora. Segundo a lenda, ele vive no fim do mundo. A lenda não diz de forma clara o que seria esse lugar. Parece que não fica aqui no nosso mundo. Ele vem de alguma outra dimensão. Talvez seja por isso que a ventania surge com sua aparição. Talvez isso aconteça quando o portal se abre. Ele é tipo um ser interdimensional, então, pelo que eu tô entendendo. Tem lenda brasileira sim. Cara, isso daqui é roteiro de filme. De qualquer filme, pô. Filme de super-herói, filme de terror. Esse cara aí pode ser vilão da Marvel, pô. Dizem que ele tem a audição perfeita. Consegue escutar o mínimo dos barulhos. É Por feio, isso, hein? as pessoas da região, diante da lua cheia e vento forte, ficam em silêncio total. Se trancam e não emitem nenhum som. Parece que ele possui uma fome descomunal e que suas vítimas são abatidas de forma bruta e cruel. Por isso a regra por lá é clara. Se existe lua cheia e ventania, você deve parar tudo o que está fazendo e se abrigar em silêncio dentro de casa. Cara, olha esse take. Esse bicho é muito bizarro. Olha o tamanho da mão dele. Ele esmaga um crânio assim como se não fosse nada. Mas não pense que o labatute é a única criatura bizarra que Labatute. vive por ali. Se você for uma pessoa de extremo azar, pode cruzar com algo ainda pior. E que para mim é a criatura mais bizarra que vive nessa região. O quê? gorjala é descrito no sertão como um gigante negro, Parece um pouco o pé grande, né? Não parece? Eu achei parecido. desfigurado e de aparência primitiva. Segundo os relatos, o gorjala atravessa ravinas e barrancos com facilidade. Suas passadas são tão grandes que ele cobre longas distâncias em poucos minutos. Ele nunca corre, até porque ele não precisa. O tamanho e o alcance dele fazem com que qualquer tentativa de fuga seja inútil. E é É aquele tipo de bicho que é muito mais rápido que você, muito mais forte que você. Ele se movimenta na floresta muito melhor do que você, ou seja, você não vai ter nenhuma chance contra ele. agora que vem o mais bizarro de tudo. A característica mais marcante da criatura é a forma como ela abate a vítima. Diferente de outros monstros, o gorjala não mata a presa antes de consumi-la. Ele consome suas vítimas enquanto caminha. Segura a pessoa com uma mão e arranca partes do corpo de maneira progressiva. Em muitas histórias, ele começa Caraca, que negócio creepy, galera. Ele vai desmembrando a pessoa, basicamente. pelos braços, pelo tronco ou pela virilha. Mas existe um padrão repetido por diferentes comunidades. Os pés geralmente são o último pedaço consumido, como se a vítima fosse mantida consciente o maior tempo possível. Há também Nossa. relatos contrários. Tipo, pra ele sentir, né? Pra ele ver a dor da pessoa a cada momento até o final. Caraca, que sinistro. Como eu nunca ouvi falar de nada disso. Vocês já conheciam? Tô de cara aqui, cara. Realmente, tô muito surpreso. Mas o processo é sempre o mesmo, lento, com a vítima permanecendo consciente o suficiente para perceber o que está acontecendo. Não se sabe se é uma Bizarro. forma do alimento ficar mais prazeroso para ele, com o sangue ainda circulando, ou se é apenas uma crueldade típica da criatura. Outra característica documentada é o silêncio absoluto que antecede a aparição da criatura. Não há tremor, nem ruído, e nem os animais reagem. O ambiente Aí é sacanagem. Aí a gente fica sem defesa mesmo. Tem que ter um barulho de galho quebrando, um assobio, tem que ter um sinal. Aí não tem o que fazer. permanece normal até o momento em que a criatura já está próxima. Por isso existe um sinal antes de sua aparição. É como se o tempo parasse, tudo ficasse lento e silencioso.
E é aí que ela se revela para você. Para essas comunidades, o Gorjala representa um aviso simples, que existem lugares que não foram feitos para o homem caminhar. Que criatura bizarra. Mas eu preciso confessar uma coisa. Toda vez que ele ia falar Gorjala, eu achei que ele ia falar Gordola e eu tava levando pro pessoal. Um caso bem bizarro e conhecido pelos moradores mais antigos é o desaparecimento de uma família que morava em uma fazenda distante. Não existe documento oficial nem registro policial. A história existe apenas na memória dos moradores antigos da região. Mas diferente de outras histórias que são modificadas, todos contam essa do mesmo jeito. Segundo os relatos, a família que vivia ali desapareceu de um dia para o outro. A porta da casa estava aberta, as panelas e pratos na mesa, rede desarmada e tudo normal. Não havia sinais de luta nem pegadas de fuga, apenas silêncio. O detalhe que mais impressionou quem encontrou o local foram as Olha essas pegadas, cara. Não é humano isso daí não, hein? pegadas enormes no chão. Começavam perto do curral e iam em direção ao mato fechado. Muitos acreditam que a família foi levada viva e que a criatura responsável, seja lá qual for, não precisou correr, nem arrastar nada. Apenas caminhou, levando todos consigo. Até hoje, moradores evitam passar Imagina o tamanho da criatura pra conseguir levar uma família inteira de uma vez, tá? Só imagina isso. por aquela área quando anoitece. O mais sinistro para mim é que por essas regiões, histórias como essas são comuns. O sertão nordestino sempre foi uma região marcada por isolamento extremo. Estradas longas, poucas moradias, comunicação limitada e grandes áreas onde praticamente não circula ninguém. Até hoje existem localidades em que o deslocamento mais próximo pode levar horas a cavalo. E é exatamente nesses espaços que ocorrem os relatos mais antigos. A dinâmica do lugar ajuda a explicar muita coisa. No sertão, quando anoitece, não há iluminação pública, não há movimento e não há referência visual. Não tem iluminação pública em nenhum lugar do sertão? Pergunta honesta. É uma regra geral, será? Qualquer som se destaca, e qualquer ausência de som também. Esse silêncio absoluto aparece com frequência nos depoimentos de moradores de áreas remotas. Historicamente falando, desaparecer no sertão não é algo incomum. Entre secas prolongadas, migrações forçadas, conflitos armados e doenças, muitas famílias simplesmente deixaram suas casas sem dar notícia. Há registros de propriedades abandonadas, com objetos no mesmo lugar onde estavam no último dia de uso. Em alguns casos, trilhas e pegadas aparecem no entorno, mas sem conclusão clara. A população local interpreta esses episódios de formas diferentes. Para alguns, são consequências naturais de um território hostil. Para outros, são sinais de que existe algo na região que não pode ser explicado pelas causas comuns. Por isso, nas áreas... Eu já ouvi umas histórias bem bizarras que muitos conflitos que acontecem no sertão, ao invés de ser resolvido, sei lá, chamada a polícia, igual acontece, por exemplo, nas grandes capitais, o pessoal costuma resolver na bala mesmo. Eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi isso daí mais de uma vez, que o povo nordestino é um povo rústico, casca grossa, que resolve as coisas do próprio jeito. E isso é uma parada que eu acho de verdade impressionante e assustador também, cara. As mais afastadas, ainda hoje há pontos evitados pelos moradores. Não por medo do sobrenatural em si, mas porque ali já houve desaparecimentos, morte ou algum evento sem explicação. Por isso, a cautela permanece. O clima e a atmosfera por lá é única e diferente. E ao longo dos anos, essas histórias acabaram se transformando em parte da própria identidade do sertão. Isso é maneiro, né? Isso enriquece muito o folclore, a cultura local. Isso é maneiro. Pô, de verdade, podia ter alguns filmes de terror brasileiro bons, né? Que abordassem as lendas, assim, as criaturas da forma que a gente viu nesse vídeo. A gente vê aqui que conteúdo tem pra fazer, né, cara? Mas brasileiro só fica fazendo filme de tiroteio em favela, cara. É difícil de entender. Podia valorizar, né? Muito bom vídeo. É isso, mais um videozão do Noctis. Já deixei o like aqui, já tô inscrito. E vocês façam a mesma coisa. Eu tô na dúvida aqui de que criatura eu achei mais sinistra, se foi o Labatu ou o Gorjola. Mas qual que vocês acharam mais sinistro? Comenta aqui que eu quero saber e como sempre eu tô lendo os comentários respondendo vocês. E só pra não perder o costume, né, se você assistiu o vídeo até aqui, se você foi casca grossa, comenta aqui barbante. Não sei porquê, né, o pessoal da live começou a pegar no meu pé com esse negócio de barbante, então comenta barbante aí se você chegou até esse ponto do vídeo. Mas bem, é isso aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Amanhã temos live mais ou menos às 7 da noite de novo. Tô fazendo live sempre, e se você não tá vendo, você tá perdendo. E agora eu vou indo nessa. Muito obrigado por ter assistido e até a live de amanhã. Valeu? Tchau, tchau.